Olá, queridos internautas, sejam bem-vindos ao seu canal, ao nosso canal Eu no Mundo, Convite ao Diálogo. O tema de hoje vai ser algo que tem a ver todos os dias aí com o que vocês vivenciam, que é a teoria da personalidade, entendendo o eu. Vamos falar de alguns conceitos, alguns autores, mas nada para vocês ficarem preocupados, é simplesmente para entender e isso ser útil na vida de vocês. Então falamos nos vídeos anteriores sobre o desenvolvimento humano, sobre a primeira infância, a segunda infância e como isso influencia desde a concepção até a adolescência e o início da fase adulta. Agora vamos esmiuçar mais um pouquinho sobre isso, porque nós falamos também sobre as crenças limitantes, que são o que nós acreditamos e como isso influencia nas nossas ações da vida diária. Vamos usar alguns autores dentro da área da psicologia, porque a psicologia é a cura pela fala, é a ciência que estuda o comportamento humano, e quando se fala de comportamento, se tem um monte de coisas para poder abordar. Todo mundo, em qualquer lugar, falou em comportamento, tem assunto aí para a vida inteira. Ainda mais dentro das características da sociedade atual. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês, dentro dessa teoria, um pouquinho de como funcionamos, tá? Estamos aqui com alguns comportamentos. Olhem. Alguns comportamentos, então dentro de qualquer grupo social que você possa frequentar, seja na escola, na igreja, em casa, no trabalho, no grupo acadêmico, esses comportamentos vocês vão observar. E hoje vamos tentar entender como funciona essa roda, esse grupo e onde que você está dentro de tudo isso. Vamos falar também um pouquinho sobre o processo de comunicação intrapessoal, que liga você a você mesmo, interpessoal, que liga você ao outro, à sociedade e ao mundo. E para entender esses comportamentos, vamos usar os teóricos que é Sigmund Freud, que todo mundo conhece aí da área da psicanálise e que fala do indivíduo. Vamos falar do Jung, que também está dentro dessa área, mas ele fala do coletivo. E vamos falar do Wilhelm Reich, que fala sobre o nosso corpo dentro desse processo de comunicação, porque o corpo também fala. Então, para entender como isso funciona, vamos falar de nossas instâncias psíquicas. Então, a nossa mente, a nossa psique, ela funciona sobre alguns aspectos. E eu vou falar e você identifica aí em casa como a mente de vocês funciona. Vou falar um pouquinho do id, do ego e do superego. Quem nunca ouviu falar no mundo acadêmico, que em algum momento escutou esses termos aí, que está dentro da área do comportamento. Então, quando eu falo id, quer dizer isso, que é o nosso desejo inconsciente, a nossa pulsão, é o nosso princípio do prazer. Então, se está inconsciente, isso está adormecido. Então tem algumas coisas dentro da sua mente que está dentro desse id que fica adormecido, mas ele é o princípio do prazer. Então guarde aí, princípio do prazer. Depois do id vem o nosso ego, que é o princípio de realidade, a nossa consciência de sobrevivência. Se o id eu sinto um monte de coisa inconsciente, o ego fala para mim, Mariângela, faça dessa forma, porque isso vai ser mais adequado. Aí vem depois o superego. O id é inconsciente, o ego é consciente e o superego é pré-consciente. Porque o que acontece? O superego fala: você pode vivenciar isso, pode sentir isso, essa é a sua realidade, mas se você não agir adequadamente, tem a punição. O id eu percebo, o id é inconsciente, o ego eu percebo conscientemente, o superego é o pré-consciente, eu percebo, mas não tenho total clareza. O id sente, o ego é o princípio de realidade e o superego pune. Só que na nossa vida não é assim. Ai, Mariângela, uma hora eu vou sentir tudo, outra hora eu vou ser a realidade e a sobrevivência, outra hora eu vou ser o superego e vou punir. É tudo junto e misturado, é o anjinho desse lado e é o diabinho desse lado falando pode
E não pode, e isso fica o tempo todo, e as suas ações e o comportamento que eu mostrei naquela roda do comportamento tem muito a ver com isso. Só que dentro desse id existe a sombra. Sombra não é a sombra que está aqui nessa parede, é a sombra que está dentro da nossa personalidade, que quer dizer a parte animalesca da personalidade humana. Já viram aquelas pessoas que quando passam a vida toda não conseguem se manifestar, engolem um monte de coisas e ficam lá vivendo a vida. Aí de repente acontece algo, vem para a consciência, aquela sombra, ela ganha proporções gigantescas e aquela parte animalesca da personalidade junto com o impulso inconsciente do id ganha forma. Então por isso que é importante perceber como você funciona, quais são suas instâncias predominantes, para você conseguir entender como que você age e como que acontece isso na sua vida. E dentro disso existe também a persona. O que é persona? É personagem, soar através de, que são as máscaras sociais que nós utilizamos em tudo isso, para determinadas profissões, para o papel social do homem, para o papel social da mulher, para o papel social das instituições. Então, dentro de toda a nossa personalidade, existe aí essas instâncias. Difícil? Fácil? Não se preocupem, no final é para vocês entenderem aí, porque nós estamos aí buscando a nossa receita do bolo de cada um. E dentro desse ego, que é o nosso princípio de realidade, junto com aquelas fases do desenvolvimento que eu falei inicialmente nos vídeos anteriores da fase oral, anal, fálica e genital, existem aí dentro desse ego, que é o nosso princípio de realidade, os mecanismos de defesa do ego que são inconscientes. Então cada um acredita naquela realidade que é de acordo com sua vivência. Ok? Às vezes a sua vivência tem a ver com a vivência do outro, às vezes tem, às vezes não. E você entende a vivência do outro? Depende. Depende se seu ego não estiver equivocado. Então vou falar alguns mecanismos de defesa só para vocês entenderem aqueles comportamentos que eu falei anteriormente. Então, ao todo, dentro dessa nossa mente, dessa psique, existem vários mecanismos de defesa. Eu vou destacar 5 aqui, que é para você entender como age aí no dia a dia. Eu vou falar de maneira simples para ficar na sua mente. Então, primeiro, os mecanismos de defesa, eles existem porque qualquer coisa que lhe traga angústia demasiada ou sentimentos de hostilidade que seu ego, por sua vivência, não quer enfrentar, você cria mecanismos de defesas inconscientes para dar conta da sua realidade. Por isso que a realidade pode estar equivocada. Um dos primeiros presentes em todos os lugares é a agressividade. Não é a agressividade de bater, presente na sombra, onde você deixa seu ódio sair. É uma agressividade onde você ataca o outro para não se sentir vulnerável. Então eu estou lá numa situação de trabalho, por exemplo, aquela vivência me deixa incomodada, eu te ataco com palavras ou eu ataco com ações para você não perceber minha fragilidade. A mesma coisa acontece na relação em casa com a família, com os irmãos, na relação conjugal, na sua vida em sociedade, porque você cria um mecanismo de defesa toda vez que você tem que enfrentar algo que não vai a favor com a realidade que você acredita. Junto com esse mecanismo de defesa tem a projeção. O que é a projeção? É para reduzir a angústia também. Então eu projeto no outro aquilo que eu não suporto em mim. Então, por exemplo, em vez de admitir para o meu ego, para a minha sobrevivência, que eu tenho inveja ou que eu me incomodo com a atitude de determinada pessoa, eu falo que é ela que me persegue, eu falo que é ela que não gosta de mim. Isso se dá na maioria das relações. Então, quando o ego ele não está equivocado, ele tem uma reflexão, por isso a nossa proposta de diálogo, para entender o que aquela pessoa mobiliza em mim.
E um outro mecanismo é a repressão. O que é a repressão? Lembrando que os mecanismos é para reduzir a angústia. Então, se eu passei por uma experiência traumática, aquilo é repreendido da minha consciência e eu não lembro daquele fato. Eu não lembro daquele fato porque aquilo vai me trazer uma angústia muito grande. Então isso acontece quando a pessoa passou em situações de violência, de abuso, ou quando ela tem uma situação muito traumática de assalto, de estupro, de aborto, ou qualquer coisa nesse sentido que vai trazer muita angústia, ou ela elabora e ressignifica, ou ela reprime e aquilo é expulso da consciência. Se não é consciente, traz prejuízos, porque você não refletiu sobre o assunto. Por isso que é um mecanismo de defesa. E também o outro mecanismo, formação reativa. Esse é um pouco diferente dos demais, porque os outros você reduz a angústia. Você reduz a angústia, vai para o inconsciente, mas de alguma forma aquilo repercute na sua vida. O formação reativa, você não reduz a angústia, você substitui um sentimento por outro. Por exemplo, casos de violência ou de relacionamentos que são patológicos, doentios, que um fazem mal por outro. Em vez do meu ego perceber que aquela relação me faz mal, porque perceber aquilo é romper a relação e aguentar as consequências disso, eu substituo o ódio, que é esse sentimento de angústia, por amor. Em vez de falar eu te odeio, eu falo eu te amo. É um mecanismo de defesa muito potente, porque faz você negar a realidade. Aí você utiliza, juntamente com essa formação reativa, um outro mecanismo que é a negação. Eu nego aquilo que está acontecendo comigo, o mundo inteiro fala que é dessa forma e eu, para aguentar essa angústia, eu falo que não. Isso também acontece nos casos de violência. Inclusive, os mecanismos de defesa estão inclusos aí nesses comportamentos que nós falamos que não são adequados, mas entendendo por esse âmbito, dá para perceber como ele funciona. E o último mecanismo aí, que é a sublimação. A sublimação é quando você entende e ressignifica todos esses sentimentos de angústia e de hostilidade e realmente perdoa. E perdoar é não sobrar nada, não tem aquela, eu vou te perdoar e depois quando eu posso eu passo na cara. O perdoar é não sobrar nada e você ir para frente. Então assim, hoje pode ter parecido um pouco mais complexo, vem autores, vem teoria da personalidade, mas isso tem a ver com o dia a dia de vocês. Todos os dias, quando vocês vão para casa, quando vocês saem de casa ou quando vocês estão sem fazer nada, essas instâncias são mobilizadas do id, do ego, superego, os mecanismos de defesa estão presentes. O que vocês vão fazer com essas reflexões? Simplesmente perceber. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham criado elementos para poder discutir e ver com vocês mesmos sobre esse assunto, refletir, reflexão. Isso é um exercício dialético, vai e volta, que nem a nossa roda do comportamento. Obrigada por mais esse vídeo, que vocês possam compartilhar, curtir, propor temas, porque esse canal é pensado em você e para você, então venham cada vez mais fazer parte e até o próximo vídeo.